Muito bem, amigos, cá estamos de volta com o nosso Tema Livre na Nova Era TV. O Céu sempre nos acompanhando e a gente deixa esse registro para vocês. Céu, na semana que passou eu não consegui gravar o nosso programa exatamente porque houve essa preocupação com o coronavírus. Uma das minhas filhas, a menor, acabou aí contraindo o coronavírus e justamente foi com ela que eu tive uma viagem há 3 semanas para o Rio Grande do Sul e ela contaminada, nós viajamos juntos no mesmo carro, obviamente, ida e volta, quase 700 quilômetros e tudo mais. Na quarta-feira da semana seguinte, a nossa viagem, no dia 23 de fevereiro, eu tive a minha colação de grau, uma honra para mim a colação de grau em jornalismo. Depois de tantos anos militando nesta função na área da comunicação, eu consegui então a colação de grau, consegui a formação em jornalismo, bacharel em jornalismo na Uniplac. E no dia 23, então, sacramentei recebendo o meu certificado. E a minha filha foi comigo novamente nesta colação do grau, mas eu senti que ela não estava bem e naquela mesma noite, então, ela foi fazer o teste de Covid e positivou. Como eu estive com ela na viagem, estive com ela na minha colação de graus, embora eu a mandei embora mais cedo com a outra filha mais velha, e ela não permaneceu lá na colação de grau, porque eu senti que ela não estava bem, e depois a gente confirmou que ela positivou, eu no outro dia procurei o médico, e ele disse que eu provavelmente seria também contaminado, ou estava contaminado, mas embora eu não tivesse nenhum sintoma. Então ele já me receitou uma medicação antecipada e marcou o teste para 48 horas depois. Então, no sábado passado, recente, eu acabei fazendo esse teste e por isso então não gravamos, eu e o Céu, o programa da semana passada, porque eu estava isolado na minha casa, né? Eu não podia sair, estava com a determinação de ficar em isolamento, embora eu não estivesse sentindo absolutamente nada. Então no sábado, né? Isso foi 24, 25, dia 26, no sábado, eu fiz o teste e ele deu negativo. Como eu não sentia nada, eu até pressenti que realmente seria negativo. Felizmente, então, não me contaminei com o coronavírus. E por falar na minha filha, ela também sentiu apenas um dia alguns sintomas e depois melhorou. Já está bem também e ninguém da família acabou se contaminando, apenas ela. Então tá aí uma notícia boa, interessante, apenas para registro. 2 coisas, essa questão da Covid e a questão da minha colação do grau, que me encheu de orgulho e de honra neste dia 23 de fevereiro, ao lado de outros colegas lá na universidade. Muito bem. Coisa doida realmente essa guerra da Rússia, né? Céu, a gente da Rússia e Ucrânia, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou nem um analista crítico e nem entendo muito o que está acontecendo. Apenas a gente ressente e fica extremamente preocupado para que este problema não seja maior ou não se amplie e não ganhe proporções que as coisas possam realmente ampliar e prejudicar basicamente outras regiões e o mundo, enfim. Tudo isso a gente quer que logo, logo se termine, porque guerra não é bom para ninguém. Logo, logo nós aqui no Brasil vamos sentir os reflexos desse ataque da Rússia na Ucrânia. Mas, Céu, como falei em Covid, eu quero entrar no outro assunto. Quer dizer, no mesmo assunto, mas numa outra situação. A semana, nós tivemos a informação, nesta semana, de parte do governo do estado de Santa Catarina, um decreto eliminando o uso da máscara para crianças até 12 anos de idade. Você sabe que nesse período a criança precisa muito de oxigênio, né, para arejar o cérebro, e quanto menos ela respirar e quanto menos tiver aquele sufoco, quanto mais ela tiver o sufoco da máscara, mais prejudicial para a criança, que nesta fase de crescimento precisa muito de oxigênio. Então, felizmente, diante da amenidade da Covid no estado de Santa Catarina, no Brasil e tudo mais, o governo do estado decretou que até aos 12 anos, nas crianças das escolas, não precisam mais usar máscara.
Então foi uma medida bastante interessante. E por curiosidade, nesta quinta-feira que passou, no dia 3 de março, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que tem tido notoriedade nos apoios dele ao presidente Jair Bolsonaro e tudo mais, e nas ações dele no combate à Covid na cidade de Chapecó, eu que morei o ano passado lá durante 8 meses, acompanhei muito de perto as ações do município e vou dizer para vocês que nunca vi uma gestão tão ativa, tão atuante, tão decidida no que tende a fazer para a sua comunidade quanto é a gestão de Chapecó. Pois o prefeito João Rodrigues surpreendeu o estado de Santa Catarina ao baixar um decreto, Céu, determinando a questão do uso da máscara para toda a população da área do município, da abrangência no território municipal. Um decreto ele publicou ainda nesta quinta-feira, dia 3, tornando facultativo, ou seja, usa máscara quem quiser. Quem não quiser, não precisa usar. Em qualquer lugar da cidade, ambientes abertos ou ambientes fechados. A única coisa que ele pediu, que determina neste decreto, que as pessoas que estejam doentes com algum sintoma, seja gripal ou seja de Covid, use a máscara. Ou, se você achar por bem usar, por isso facultativo. Então foi o único prefeito no estado de Santa Catarina a tomar essa atitude, porque ele se embasou nos números do Brasil, os números do mundo, em primeiro lugar, ele citou, que estão abolindo a máscara praticamente no mundo inteiro, principalmente em grandes nações como nos Estados Unidos, em vários países da Europa e assim por diante, né? No Reino Unido. Aí veio para o Brasil, vendo que essa questão da máscara passa a ser uma atitude, digamos assim, de governantes mal informados ou mal intencionados, porque você vê, nos estádios de futebol, ninguém mais usa máscara. Veio o carnaval, teve gente que fez festa de todo jeito, na rua, em clubes fechados, aglomeração de todas as formas, sem uso da máscara. E aí ficam obrigando você a entrar numa loja de máscara, obrigando você a ir numa escola de máscara. Então o João Rodrigues, simplesmente por essas atitudes no Brasil e sentindo que o Covid basicamente está a menos, está quase extinto em função da Ômicron, que deu uma aliviada bastante grande, e essa amenidade, então, ele tomou essa decisão. Aí nós esperamos agora que essas atitudes também, com prefeitos fortes, encorajados e decididos no estado de Santa Catarina, também tomem essas decisões. Eu recebi um contraponto de um colega de imprensa dizendo que isso não era novidade, que já havia sido tomada a atitude por todos os prefeitos do estado de Santa Catarina. Eu entendi que ele estava simplesmente me tirando, né? Porque o único prefeito no estado foi o de Chapecó. Quase perguntei para ele se Lages tinha tomado essa atitude e quase brinquei com ele, né, sendo irônico, dizendo que gostei da atitude tomada pelo prefeito Antônio Seron, igual a do prefeito de Chapecó. Como não foi tomada, ficou somente no pensamento irônico. Mas enfim, Céu, para fecharmos então este primeiro bloco, acabei falando demais, anotei uma série de coisas para a gente falar. Eu ainda sigo temendo com a possibilidade de grandes chuvas aqui no município de Lages. Nessa semana tivemos numa tarde, aí ontem, quinta-feira, dia 3, uma chuva torrencial, e se ela se estendesse, eu não sei como. Lá, inclusive, houve alagamentos em alguns pontos da cidade e tudo mais, porque eu circulei com o meu carro e já verifiquei isso, porque eu estava na rua. Então eu tenho muito medo destas grandes chuvas acontecerem na cidade de Lages com maior frequência e voltar a alagar aquela região lá do Caça e Tiro e tudo mais, porque isso é previsível. Cedo ou tarde, infelizmente, esta porcaria deve acontecer. E exatamente lá naquele ponto do Caça e Tiro é que o Plano 1000 vai começar com a finalização do asfaltamento na Avenida Cará em direção ao Caça, e precisa realmente fazer um acabamento, terminar o asfalto até a ponte lá do Caça, e com certeza vai atender aquela população que mora naquela região, vai ficar bonito.
Mas também, se der essa chuva, vai ser esse asfalto que vai ser o primeiro a ser coberto. Infelizmente, a gente não quer que isso aconteça e tomara que não aconteça nos próximos anos, porque a última vez que aconteceu foi em 2017. Em 2017. Então faz alguns anos que isso não acontece, mas a gente sabe que essas coisas tendem a acontecer cedo ou tarde, infelizmente. Mas, de qualquer forma, o Plano 1000 vai contemplar primeiramente aquela ponta da Avenida Cará e depois vai subindo para os demais 16 quilômetros que tem de extensão a Avenida Cará, e que aí eu tenho certeza que será muito bonita, que vão ampliar essas pontes, que vão melhorar todo o sistema de urbanização e de trânsito, enfim, nesta Avenida Cará. Estou curioso para ver o projeto, tá bom? Depois do intervalo, eu retorno com novas informações, inclusive do campo político. Até já! Educação é um direito, mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Doe agora! pix@lbv.org.br. Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. Muito bem, amigos, estamos então com a segunda parte do nosso programa Tema Livre. E eu estava observando uma coisa, Céu, eu tenho a intenção de participar da Vindima em São Joaquim, que é um evento do nosso, que deve demonstrar a qualidade, a importância do nosso vinho e que marca a abertura da colheita da uva. E eu vou participar eventualmente nesses dias, inclusive da abertura, e quero participar outras vezes lá no Parque da Maçã em São Joaquim. E, curiosamente, logo na abertura deste evento, neste dia 4 de março, temos uma programação no dia 6 com o fechamento da Serra do Rio do Rastro para o 15º desafio. É um evento esportivo que acontece na Serra do Rio do Rastro. Eles esquecem de combinar esses calendários e deve prejudicar muito no domingo, exatamente, em que as pessoas deveriam subir a serra para participar da Vindima, pois a serra vai estar fechada durante todo o dia de domingo.
quando as pessoas poderiam subir para visitar a vindima. Uma aberração diante da inconformidade de calendários. Nada contra o evento deste desafio, mas deveriam se entender um pouco melhor para poder possibilitar. E sabe-se que domingo as pessoas daquela região em direção a Florianópolis gostariam muito de participar da vindima. Então, o domingo, provavelmente, essas pessoas não poderão participar da vindima. Uma pena. Vamos entrar na questão política. A semana que passou, eu recebi uma informação, isso antes do Carnaval, recebi a informação do empresário Luciano Hang, o dono da Havan, o velho da Havan, de que depois do Carnaval ele iria informar a sua condição política, ou seja, se ele seria ou não candidato a alguma coisa neste pleito de 2022. E ele lançou um vídeo junto com esta informação, com um cavalo passando atrás dele, todo, claro, com a indumentária das cores do Brasil, a sela verde e amarela, tudo bonitinho, e ele vestido de verde e amarelo, fazendo de conta que não estava vendo o cavalo encilhado passando atrás dele. E no ditado gaúcho, quando passa um cavalo encilhado na sua frente, você tem que aproveitar e montar. Senão depois outra oportunidade dessa, de um cavalo encilhado passar na sua frente, pode nunca mais acontecer. Então ele deu a entender que deverá aproveitar então a sela desse cavalo, né, e montar. Então eu acredito que Luciano Hang vai tomar uma decisão. Ele está sendo sondado para ser candidato ao Senado por Santa Catarina, só tem uma vaga para o Senado em Santa Catarina, e se ele for candidato, eu duvido que alguém mais consiga vencê-lo nessas eleições. Deve ganhar de disparada, não precisa nem fazer campanha, eu acredito, é só dizer que é candidato, e as pessoas deverão votar em Luciano Hang. Então, praticamente a vaga do Senado ficaria dele. Aí teve mais um comunicado esta semana, que ele iria anunciar no dia 10, agora de março, mas protelou. Vai anunciar uma nova data para avisar quando, então, vai se pronunciar a respeito da sua candidatura ou não ao Senado. Também não se sabe qual o partido que ele vai aderir, que ele vai se filiar para ser candidato. Ele tem duas opções. Ele está sendo sondado pelos republicanos, inclusive o próprio governador Carlos Moisés está sendo muito assediado pelos republicanos, e também o PL do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o próprio presidente já pediu para ele assinar ficha no PL, para que fiquem lado a lado, já que eles são pessoas muito amigas, né? Um defende o outro e tudo mais. Então eu acredito que se Luciano Hang decidir ser candidato ao Senado, vai escolher provavelmente o partido do presidente para ficar bem alinhado. E ele sabe o quanto é importante esta eleição dele para ajudar a bancada, digamos assim, no Senado pró-governo. Caso Bolsonaro se reeleja, então terá um aliado bastante importante. Então, basicamente, essa é a questão. E aí, nós ficamos avaliando também esse andamento, essa demora do próprio governador Carlos Moisés na sua decisão. Citei que os republicanos têm buscado muito as conversações, inclusive buscou a conversa essa semana com Carlos Moisés, tentando convencê-lo a se filiar a esse partido, mas Carlos Moisés ainda não se decidiu. O próprio MDB tem abrido as suas portas, né, tem aberto as suas portas para que Carlos Moisés acesse e seja realmente o candidato do partido, né, e depois abrindo a possibilidade de aliança com outros na majoritária, levando mais algum nome para vice e levando um outro nome para o Senado também, e assim por diante, compondo esta majoritária. Acredito que Carlos Moisés, no mais tardar também depois do dia 10, tome essa decisão, porque o prazo está se esgotando e ele tem que tomar urgentemente uma decisão, e caso não se filie, não poderá ser candidato. Acompanhei esta semana uma notícia até triste para os contribuintes do Brasil, em que o Supremo Tribunal Federal julgou os valores do fundão e julgou constitucional, mantendo os 4 bilhões e 900 mil reais para a propaganda eleitoral dos políticos brasileiros. Isso tem realmente
anojado, basicamente, todo o cidadão de bem, porque a gente percebe que a classe política, neste momento em que se aproximam as eleições, eles se tornam cordeirinhos, amigos, parceiros, se aproximam de todo jeito, né? E eu até escrevi uma coisa nesse sentido, dizendo que nesta época da eleição, houve um tempo que uma pessoa dizia, até uma pessoa muito conhecida, de que a política é a arte de liderar. Para mim, eu tenho outro conceito, é a arte de manipular. Exatamente isso. Porque eles fazem tudo em prol deles, ou seja, todas as votações que acontecem no Senado, no Congresso e em outras áreas do Legislativo, muitas leis aprovadas estão hoje carregadas de benefícios diretamente a eles. A população mesmo, eles até dão uma atenção, mas não como deveriam. E agora vocês vão sentindo que chega no período eleitoral, eles se tornam realmente próximos, amigos, cordeirinhos, né? Em busca da tua convicção em torno do voto, ou seja, em busca do teu voto. E é hora da gente começar a analisar um a um para ver se vale a pena a gente depositar o voto nesse candidato à reeleição ou se deveremos renovar. O meu sonho era ver realmente uma renovação de 100%, se fosse possível, num Congresso. Mas, infelizmente, com um fundão desse tamanho, com um descarrego desse volume de dinheiro, não tem como eles não convencerem muitos eleitores a votarem neles, né? É muito, mas muito dinheiro para a campanha, para um deputado, para um senador e com o aval do Supremo, né? Somos, assim, abençoados, né, com essa nossa justiça brasileira. Mas, enfim, deixa eu ver o que eu tenho mais anotado aqui, Céu. Né? Eu exatamente queria encerrar o meu bate-papo falando desta soberba dos candidatos nesse período de eleições, então não tenho basicamente mais nada a dizer a vocês, esperando então que nós possamos ter uma melhora muito grande com relação à Covid e que outros prefeitos tomem essas decisões que possam, então, trazer um alento para quem tenha que usar máscara e tudo mais diante disso. Acompanho no estado de Santa Catarina e no próprio município de Lages o boletim epidemiológico. E realmente o número de ativos está caindo cada vez mais. Lages, por exemplo, derrubou de 18 para 13 o número de leitos da Covid, estão todos ocupados, né? Mas de qualquer forma são só 13 leitos e infelizmente a gente tem registrado um dia ou outro uma ou duas mortes ainda por Covid na cidade de Lages. Não há um esclarecimento de parte do município se essas pessoas que morreram em termos de idade, se tem comorbidade, como é que for. Apenas um mero número é acrescentado no boletim quando a gente percebe. 471, 472, se não me engano são 574 mortes no município de Lages. Mas vamos parar daqui a pouco de falar dessas notícias, tanto é que a guerra praticamente curou a Covid no Brasil e quase não se fala mais em Covid. É guerra 24 horas agora nos noticiários das grandes mídias aqui no Brasil. Tá bom, meus amigos? Tomara então que a gente retorne na semana que vem com notícias boas também com relação ao Covid e especialmente com relação ao fim dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Céu, muito obrigado. E até a semana que vem, se Deus quiser. Eu sou o Hermindo, mais conhecido como Neto, sou diretor do bolão aqui do Clube Caça e Tiro. O nosso bolão aqui, a gente normalmente vem fazer os treinos nas terças e quintas-feiras à noite. Todo o pessoal que quiser participar aí com a gente pode entrar em contato e nesses dias a gente sempre está por aqui. Eu vou convidar o nosso técnico aqui, o Darwin, para explicar mais para vocês como que funciona e como é que vocês podem vir participar aqui com a gente. Bom, gente, para explicar para vocês o bolão. O bolão são feito de
4 canchas, cada cancha tem uma individualidade. Você pega a bola, a gente tem a bola para você jogar aqui a princípio, até você aprender, depois que a gente pega o jeito, se pega a bola, cada um tem uma mão diferente, um peso de bola, então a gente começa jogando, explica para vocês como é que joga. Joga na pista 1, 5 bolas em cada pista, pista 1, pista 2, pista 3, pista 4. No final ela é o somatório total, você fez lá tantos pinos, é o somatório total. Então não há problema de não tenho preparo físico, nada. O bolão é assim, 90% de concentração e 10% de transpiração. Então, independente da idade, de 5 anos, 6 anos, 10 anos, 80 anos, 100 anos, tu pode vir aqui jogar bolão com a gente que vai ser bem recebido. O bolão é uma maravilha. Podem ver a imagem que vocês têm do bolão aqui. Olha que maravilha que vocês têm. Não sei, no clube tem outros lugares muito bons, mas aqui vocês vão sentir em casa. O bolão é do clube, não é excepcionalmente nosso, o de um ou de outro. Então vem aqui, conversa com a gente vai deixar o telefone para vocês. Vocês vêm aqui, conversam com a gente. Tem muitas pessoas que adorariam receber vocês. Venham que vai ser bem recebido. Muito obrigado.